Olá, no Foco em Negócio de hoje nós vamos falar sobre inbound marketing. Estou aqui com o Helder Brito, profissional que atua nessa área há bastante tempo, tanto como agência como cliente. Helder, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. Vamos lá, explica pra gente o que é inbound marketing. Então, inbound marketing, né, é o oposto do outbound marketing, né, que a maioria das empresas já trabalham com esse tipo de estratégia já há algum tempo. E outbound marketing está mais focado, mais ligado a empurrar produto aos clientes. Né? A internet propôs, né, possibilitou as empresas serem encontradas pelas pessoas. Né? Então, o inbound marketing trabalha com isso, a encontrabilidade. As pessoas hoje em dia, quando tem alguma necessidade, antes de tudo, elas vão na internet, pesquisam no Google, nas redes sociais, em sites como Reclame Aqui, para ver se a empresa tem algum tipo de reclamação. E o inbound marketing, a estratégia de inbound marketing está focada em gerar conteúdo que responda às dúvidas das pessoas, que ajudem as pessoas para que a empresa possa ser encontrada e, posteriormente, oferecer o seu produto ou serviço, né, para aquela pessoa. Ou seja, na verdade é um pré-consumo. Isso. Você se relaciona com o cliente para que ele se identifique, é isso? Exatamente. Mas aí no inbound marketing, isso é um assunto restrito à área de marketing ou a área de RH, área de logística, área de finanças também são produtores de conteúdo? Com certeza. Não, todos os setores da empresa podem cooperar, né, para gerar esse tipo de conteúdo relevante para o cliente e fazer com que a empresa seja encontrada no mecanismo de busca, por exemplo, como o Google, que hoje detém aí 95% das buscas no Brasil são do Google. Então, assim, hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo na loja física, ela está lá na loja, né, pediu para experimentar um sapato, por exemplo, enquanto o vendedor vai lá pegar o tamanho dela, ela está no Google pesquisando sobre a empresa, se tem opiniões de outras pessoas, então comparando o preço, né? Comparando o preço, né? Então a empresa ser encontrada e de uma forma positiva, né, que é o foco do inbound marketing. Perfeito. Assim, eu trabalhei na época já trabalhei em marketing, mas muito mais na época de outbound. E eu sempre achei o seguinte, você quando vai fazer uma ação promocional, você tem que dar algum tipo de brinde que tenha correlação com o seu negócio. Sim. O inbound marketing trabalha assim também, você tem que produzir conteúdos que tenham correlação com o seu negócio? Com certeza. Né? A ideia principal, né, inicial do inbound marketing é conhecer muito a persona. Né? Porque quando a gente fala de marketing digital, antes do digital tem o marketing. Né? Então é imprescindível a gente conhecer, definir qual é a persona. Né? A persona parece um pouco com o público-alvo. Né? Então até no curso a gente fala, na aula de inbound marketing a gente fala muito sobre isso. Então você definir bem a persona, o que incomoda ela, o que ela precisa, o que ela quer resolver e ir a fundo nesse assunto para poder atrair ela e através das redes sociais como um todo, né? YouTube, Instagram, Facebook, o próprio Google através do blog, do site, por exemplo, né? Você tentar de todas as formas ser achado por essa pessoa quando ela está pesquisando, tendo uma necessidade ou às vezes até antes dela ter necessidade, né? Que é o ideal. Antes dela ter uma necessidade de comprar algo ou de contratar o seu serviço, ela começa às vezes a pesquisar assuntos relacionados. Né? Então, no marketing, muitas vezes você consegue ativar uma necessidade naquela pessoa sem que ela saiba que tem necessidade. Né? O inbound marketing, ele tem um dos viés, né? Uma das estratégias é essa. É você realmente estar em momentos que a pessoa nem imagina, né? E fazer com que ela entre no seu funil de vendas, no seu funil de inbound. Ou seja, você se relaciona com ela. Exato. E quem são as pessoas e que tipo de conteúdo são esses que a gente tem que produzir? Que tem a total relação, né, com o seu negócio. Mas o que exatamente? Vídeos, artigos, o quê? Exatamente. Você pode começar com vídeos ou com posts no Instagram, no Facebook, artigos no seu blog. Qual é o ideal dos mundos? Né? Você criar artigos e fazer com que essa pessoa, por exemplo, baixe um e-book. Né? Ela deixa o e-mail dela, porque com esse e-mail, né, quando a empresa consegue captar essa informação da pessoa, o e-mail, ela começa a se relacionar através de e-mail marketing. Né? Então você cria fluxos de automação para poder conteúdos de topo de funil, meio de funil e fundo, como se fosse mesmo um funil de vendas. Mas só para a gente explicar para as pessoas que não são familiarizadas, o que você chama de topo, meio de funil? Por exemplo, vamos supor que você venda cursos de inglês. Né? Então a pessoa ela começa de repente a pesquisar no Google como falar inglês. É um assunto bem geral. Né? Não necessariamente ela está naquele momento pesquisando um curso. Então, como falar inglês rápido, por exemplo.
ela pode pesquisar isso no Google e aparecer para ela um conteúdo da sua empresa, do seu blog, explicando, dando dicas de como falar inglês em 6 meses. Sim. Por exemplo. Não necessariamente você vai vender o curso para ela ainda. Sim. Né? Então, esse é um conteúdo de topo de funil. Né? Ela ainda não está propensa a comprar de você. Ela ainda não decidiu comprar. É um começo de relação. É um começo de relacionamento, exatamente. É um funil, né? Então, quando ela começou a pesquisar sobre você, ela baixou um e-book, 10 dicas para ficar fluente em inglês em 6 meses, um exemplo. Ela baixou esse e-book e entrou nesse relacionamento mais intenso com você. Ela deixou o e-mail dela e você começa a mandar e-mail marketing para ela. Então, você manda vídeos, manda artigos do seu blog com outras dicas. Ela começa, poxa, que empresa legal, né? Poxa, essa empresa boa, cases de sucesso. Pessoas que fizeram curso com você, né, e hoje estão bem empregadas, conseguiram ser promovidas porque ficaram fluentes no inglês. E até ela começa a se relacionar, receber esses e-mails e chega no fundo do funil, que é quando? Compra da gente. Eu estou dando 10% de desconto para você. Ou seja, você começa uma relação, depois estabelece uma relação e só depois vende para ela. Você vende. E aí não existe uma ansiedade de você querer, já que você tem o e-mail da pessoa, querer fazer logo a venda? Não, existe. Isso é um problema de muitas empresas, né? Mas o ideal é porque hoje em dia o consumidor ele mudou muito. Né? O Kotler, por exemplo, ele falou, as empresas precisam reinventar o marketing. Porque como o consumidor mudou, né, o consumidor está no poder, né, da informação. Hoje em dia ele não está mais de uma forma passiva, onde ele está assistindo televisão e ele é impactado por um comercial e acabou. Que ele não está nem esperando. Então, hoje em dia, o consumidor ele busca por aquilo que ele quer. Né? Então, você assiste vídeo na Netflix, as séries, os filmes, na hora que você quer. Sim. Você não é obrigado a estar naquele horário, naquele momento, para poder assistir um filme que você tem interesse. Até os nossos cursos online, eles funcionaram por causa disso. Porque o nosso consumidor mudou, ele quer poder assistir a aula a hora que ele puder assistir. Exatamente. Então, o foco é esse, né? Você está no momento que ele quer ver você. Né? Não necessariamente que ele conheça você, mas quando ele começa a conhecer, se relacionar, ele pode achar a sua empresa interessante. Então, agora é o seguinte, perfeito, você tem lá o funil de vendas e você se relaciona com a pessoa. Mas, então o destaque maior agora é porque tem gente que produz conteúdo não tão bom e tem gente que produz conteúdo bom. Porque se imaginar que todo mundo for produzir conteúdo, ele continua na dúvida. Sim. Como é que é isso? Aí que está, né, a grande sacada. O diferencial, né? Como um todo, exatamente, né? Exatamente. É você realmente... tem muitas pessoas que criam um conteúdo, mas eles não conseguem impactar de fato a pessoa. E não conseguem chamar a atenção dela. Né? Então, como que a gente consegue criar... chamar a atenção de fato da pessoa para que ela deixe o e-mail dela, baixe um e-book, comece a se relacionar com você no médio e longo prazo. Né? Então, são essas estratégias que a gente procura trabalhar bem na matéria, né, no curso na matéria de inbound marketing do MBA em Marketing Digital. Realmente são estratégias que você faz com que o consumidor, cara, eu tenho que deixar meu e-mail ali, eu tenho que me relacionar com essa empresa porque essa empresa vai me ajudar. Né? Então, aí que a gente separa os homens dos meninos, vamos dizer assim. E você acha que a reputação da marca como um todo é fator determinante para isso? Porque, lógico, quando uma empresa não é conhecida, ela faz embalde para se tornar conhecida, relevante. Mas, às vezes, uma empresa conhecida também faz embalde. Sim. E você acha que o consumidor hoje fala assim, os valores dessa empresa me interessam, me agradam e eu vou consumir com ela, ou isso não é importante? Extremamente importante, né? Como eu falei no início, antes do digital, né, tem o marketing. Né? Então, existem empresas que, por terem uma marca fortalecida, e isso reflete também na web, né, porque tem muitas empresas... do passado, né, que não conseguiram estabelecer isso, e quando foi para a web, as pessoas começaram a falar mal dela, porque a internet ela tem algumas vantagens. Uma delas é a escalabilidade. Tudo na internet você consegue escalar as vendas, por exemplo, mas também tudo que é escalável pode ser para o lado bom e pode ser para o lado ruim. O que se chama de escalar vendas? Escalar vendas por exemplo, antigamente você conseguia vender somente para o seu bairro. Hoje em dia você tem a possibilidade de vender para o Brasil inteiro e talvez para o mundo. Né? Só que se você presta um serviço ruim, se o seu produto é ruim, essas reclamações, essas notícias ruins vão também se escalar para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Então as empresas têm que ter esse cuidado, né, de fornecer um conteúdo bom, de realmente fortalecer a sua marca para que ela cresça e expanda mais com qualidade. O inbound ele serve só para fazer esse funil de comercialização ou pode ser para fazer o institucional de uma empresa? Acaba que uma coisa não leva a outra. Ok, mas, por exemplo, a empresa está bem de venda, quer se manter, mas ela quer se manter
forte no mercado, percebida. Isso funciona também. Funciona, é um trabalho de branding fortíssimo. E, por outro lado, a empresa teve algum problema e aí a reputação dela caiu. O inbound serve para recuperar isso também? Sim, é questão de percepção da marca, né? Geralmente, quando, por exemplo, um cara que compra vinhos, né, ele tende a comprar mais e a gastar mais quando ele entende de vinhos. Uma pessoa que não entende de vinhos, ela vai no mercado e vai comprar o primeiro vinho que apareceu, mais barato. Né? Então, quando a pessoa ela entende do produto, do serviço, ela conhece a marca, né, ela tem esse relacionamento, ela vê que a marca gera valor para ela, né, isso tende a fortalecer em todos os âmbitos. Então, por exemplo, a reserva, por exemplo, eles trabalham muito essa questão não só do produto. O próprio dono da reserva ele fala, eu não vendo produtos. Né? Ele faz marketing. Então, assim, ele tem o trabalho social, que é vinculado, as pessoas compram camisa, por exemplo, e doam, é como se ela estivesse doando alguns pratos para instituições de caridade. Então, ele fala, poxa, às vezes as pessoas compram na minha loja e falam para mim, doei tantos pratos. Então, assim, ele conseguiu vincular o produto, né, a uma causa social. Então, isso, na internet, isso passa a ser escalável, porque o boca a boca é muito maior e mais rápido. Assim, outro dia eu fiz uma entrevista aqui com o Marco Guanais, e a gente falou muito sobre erros de marketing, Sim. que eu acho que os profissionais de marketing, eu me incluo nisso aí, não conseguiram ser eficientes a ponto de as pessoas, às vezes, associarem que uma coisa malandra é marketing. É puro marketing. Não, marketing é uma coisa séria. Eu estou te falando pelo seguinte, para a empresa fazer isso, ela tem que efetivamente acreditar no que está fazendo. Sim. Não adianta simplesmente fazer por uma ação promocional, né? Exato. Isso tem que estar dentro dos valores dela. Com certeza, com certeza. Tá. E aí, assim, na verdade, assim, o inbound marketing, ele funciona basicamente em função da internet? Sim. Ele tem surgido, né, ele tem crescido mais por isso. Por quê? É a questão que eu falei no início, da encontrabilidade. Né? Antes, quem detinha o poder basicamente eram as empresas. Então, elas definiam o momento que elas iriam aparecer para as pessoas através da revista, da TV, BuzzDoor e por aí vai. Hoje em dia, não. Né? Então, o inbound marketing é isso. A diferença de um para o outro é porque um quer empurrar produtos e o outro não. Ele quer ser encontrado, vamos dizer assim. Mas é uma dúvida que eu tenho, que, por exemplo, você não pode gerar experiência, não de consumo, mas de relacionamento dentro de uma loja, por exemplo, o Boticário? Pode. Isso não é inbound? Mas aí você tem que vincular, a pessoa está buscando por aquele conteúdo, de certa forma, se ela estiver ali dentro buscando por um conteúdo que... Mas você não pode estimular ela a buscar, por exemplo? Pode. Por exemplo, você ter ali uma demonstração ou falar de fragrância, sei lá, alguma coisa que correlacione? Sim, aí você está linkando isso com o offline que a gente fala, né? Juntando o off e o on. Esse eu não conhecia. Offline. Offline. Guarda aí, pessoal, offline. O Helder que falou. Cada vez mais as empresas estão trabalhando isso, né? Juntando essa experiência no on com o off, porque hoje em dia todo mundo está com o celular na mão. Sim. Né? Então, é um dispositivo que ninguém abre mão mais. Então, mesmo que você esteja na loja física, você está tendo uma experiência online. E aquilo ali pode, como você falou, influenciar. Às vezes a pessoa ali na hora pode pesquisar por alguma coisa, algum conteúdo, e de repente ver que a sua empresa também está dando conteúdo gratuitamente que possa ajudar ela ali na hora. E isso influenciar quando o vendedor já vem abordar ela, já está consciente mentalmente de que vai comprar. Porque ela se identificou com a marca, se identificou com o produto, com o serviço. Então é um trabalho de integração, de fato. Perfeito. E assim... se você puder citar uma ou duas marcas famosas que o mercado conheça, que tenham feito um trabalho de inbound, que você fala assim, pô, isso foi bem legal. Você tem um ou dois casos para citar? Tem uma distribuidora de energia, um mercado muito B2B, né, que é a Enel. Ela está crescendo muito no Brasil. Ela tem feito um trabalho bem legal de inbound marketing. Tudo relacionado à energia, se você jogar, por exemplo, no Google, você acha muito conteúdo relacionado à energia, como isso pode ajudar no seu dia a dia e para as empresas também. Então, é um case bem legal. Aquela loja online de produtos para animais, de pets, acho que o nome é Pets. Eles também fizeram um trabalho de inbound marketing bem legal. E tem algumas outras que fazem. Assim, mas as grandes marcas, Coca-Cola, IBM, Elma Chips... Você ainda não viu um trabalho consistente? Ou eles fazem, mas o negócio deles ainda é o trade? Ainda existe muitas marcas que estão ainda entrando no inbound. É tudo muito novo.
para falar a verdade. Esse assunto ainda é muito novo. Já atuei com grandes empresas que ainda têm dificuldade ainda, estão se estruturando ainda, né? Estão engateando nesse processo de inbound. Então, assim, muitas não têm. Às vezes é até mais fácil para o pequeno e médio, porque às vezes o cara, ele não tem, a empresa, né? Ele não tem condições de estar em mídias muito caras, né? Ele não tem um budget muito alto para poder investir um orçamento muito alto. Então ele acaba tentando online, porque online tem custo, mas um custo muito menor. E ficou democrático, né, o mundo online. Exato. Então, assim, ele começa a criar conteúdos no blog, então ele começa a aparecer no online de uma forma menos cara, né, menos custosa, e isso facilitou muito a vida dos pequenos e médios empreendedores. Perfeito. E para finalizar, assim, qual é o perfil do profissional de inbound marketing? Tem um espectador aqui assistindo, eu quero trabalhar com inbound. O que eu preciso ter de competências? Ser um cara que entende de pessoas, em primeiro lugar. Gosta de gente, né? Entender de gente. Não adianta ser de tecnologia só, né? Não. Isso eu falo muito, bastante. Não adianta. O marketing digital como um todo, né? A ferramenta digital, ela veio para ajudar e facilitar. Mas por trás do computador existem pessoas. Então não adianta você entender de ferramenta se você não entender da mente das pessoas, o que motiva elas a agir, né? Como funciona a mente humana. Se você não adianta, você pode entender muito de ferramenta, você vai ser um cara muito ferramenteiro, mas você não vai conseguir atingir de forma efetiva as pessoas e influenciar elas. Né? Então o profissional de inbound, ele precisa ser esse cara estratégico, né? Visão estratégica, gostar de gente e entender um pouco de ferramenta de automação, principalmente. De tecnologia, até para poder fazer interface com as pessoas, né? Pelo menos para poder até saber como ele vai pedir aquilo, o que a ferramenta pode oferecer a ele. Né? Não muitas ferramentas, algumas só, principalmente de e-mail marketing, né? que é onde a gente trabalha o mais forte do inbound marketing. Conhecer de redes sociais, conhecer um pouco de Google, né, como estar bem posicionado. Isso influencia, não ser um cara talvez tão técnico, mas se ele souber o que as ferramentas podem oferecer, isso já ajuda muito. Mas ele vai montar essa estratégia, né? Exato. Entendeu? Então ele precisa, para montar a estratégia, ter uma ideia do que ele pode extrair das ferramentas. Perfeito. Então esse foi mais um Foco Negócios com o tema de hoje, inbound marketing. Um abraço.